Vamos começar primeiro com a discussão ali na Israel, questão da faixa de Gaza e um conflito que é raro, tão extenso, entre um Estado constituído e um grupo terrorista. No caso, o grupo Hamas. Eu começo com a professora Karina, que inclusive tem experiência de estudo na região, na Universidade de Haifa. Eu pergunto para a senhora, a perspectiva hoje, e esse conflito começou em outubro, esse conflito mais recente, qual a possibilidade de encontrar uma solução? É possível uma solução a curto prazo? Eu não vejo essa possibilidade. Isso porque um lado quer a destruição do outro. E o governo de Israel, a cada semana, tem demonstrado que tem intenções de expandir a sua dominação para a faixa de Gaza. Então, membros do governo, que hoje é uma aliança de partidos, lembrando, o governo de Israel é um governo parlamentarista de coalizão. Então, não é um partido que foi eleito, não é como no Brasil, que se elege um presidente por voto majoritário. Então, você tem um partido que forma uma coalizão para ter maioria no parlamento e assim formar o governo. Essa coalizão hoje de Israel é formada por partidos basicamente religiosos, judaicos, o partido do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, que é um partido de direita tradicional israelense, o Likud, e partidos de extrema-direita. Partidos que são herdeiros do movimento carranista, que é um movimento extremista dos anos 90, que nunca tinha conseguido alçar um espaço no governo e conseguiram mais recentemente neste governo atual. E eles têm demonstrado abertamente uma intenção de ocupar a faixa de Gaza, que foi desocupada por Israel em 2005. Então já tem 20 anos essa situação e tem demonstrado cada vez mais essa intenção, essa vontade. Isso impede um acordo, impede uma negociação. Do outro lado, o Hamas não aceita a existência de Israel, não reconhece os acordos de Oslo, que foram assinados nos anos 90 com a Organização para a Libertação da Palestina, que hoje forma a Autoridade Nacional Palestina, com o Fatah. Então, é um lado que não reconhece a existência do outro. Assim, não é possível vislumbrar o fim do conflito. E, infelizmente, quem sofre são os civis que vivem uma catástrofe humanitária. Professor Danilo, frente a isso, colocado a professora Karina, antigamente nós tínhamos, eu digo antigamente nós tínhamos, que na prática a ONU hoje, ela infelizmente é irrelevante nessas grandes questões internacionais. E tinha, em certa época, importância e até tentou várias vezes, lembrando que o Estado de Israel nasce com uma deliberação da própria ONU, numa assembleia sob a direção de um brasileiro, do Oswaldo Aranha, não custa relembrar, Claro. Como é que fica isso? Porque antes nós tínhamos ONU, antes nós tínhamos União Soviética e Estados Unidos. Hoje, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética virou Rússia e mais uma dúzia e meia quase de repúblicas. Como é que fica sem a participação internacional? Porque é muito difícil, pelo que a própria doutora Karina colocou, uma conciliação, uma possibilidade de acordo entre dois antagonismos efetivos. E aí, como sair dessa? Professor Villa, nós temos que analisar a situação da ONU como outras organizações internacionais como um momento de redesenhar. E é um redesenhar não apenas das instituições, mas desse novo palco político, dessa nova visão de cosmos político que nós estamos testemunhando ser construído. Então, nós vemos o quê? Que a ONU, outrora, como a OTAN, na perspectiva securitária, foi desenhada dentro de uma visão de organização política, dentro de um palco político internacional específico, que, professor, não existe mais. Exato. É um redesenhar. E enfatizando o que a professora Karina nos disse, especificamente sobre a questão do Hamas, professor. Devemos lembrar que o Hamas, ele surge em 87, então ele é um movimento muito pitoresco. Ele é um braço radical palestino de um movimento que nasce lá em 1920 no Egito, que é a Irmandade Muçulmana. Ele adquire força e vigor no início dos anos 2000 em função do colapso, vamos dizer, das ações da autoridade palestina, ligada ao Al-Fatah, e construindo uma retórica que hoje poderemos denominar como jihadista, que é a retórica da guerra cósmica com fulcro religioso.
E por trás disso, há também um redesenhar político, professor Villa. Dentro do quê? Do Oriente Médio. O Hamas, como o Hezbollah, como os Houthis no Iêmen, são utilizados como agentes proxy de um quê? De uma potência regional que, ao meu ver, deu um tiro no pé, se apequenou, que foi o Irã. O Irã age contra Israel dentro de um novo paradigma de conflito, porque guerra é guerra entre estados. E essa era a retórica a ser vendida. Só que essa retórica não pegou, não deu certo e vimos as consequências.